Diferente do Corinthians e São Paulo, que foi muito favorável para um lado, São Paulo jogou muito mais que o Corinthians, eu achei que o Grêmio fez uma boa partida. O Grêmio foi eliminado em Porto Alegre. O Renato, inclusive, falou sobre isso. O Flamengo entrou naquele clima de desconfiança, né? Depois de briga, depois de soco e tal. O de Sampaoli também levou um soco, o Túlio? Porque nessa foto aí, essa foto foi tirada depois da comemoração do gol? Tá meio inchado, né? O olho direito dele parece que ele tomou um boxel. Será que ele encontrou com o preparador físico dele? O ângulo não favoreceu o nosso Sampa aí, não, André. Caraca, mano, parece que ele tomou. Agora, a comemoração dos jogadores do Flamengo pra mostrar a união e tal. Pô, eu quero continuar num time desunido, velho. O que os caras deram de pedala no Sampaoli é só porque ele é careca? Mas sabe o que acontece ali, André? Ali o cara aproveita, né? Porque assim, pode estar tudo bem, mas 100% bem nunca tá, né? Aí, tipo assim, já que a comemoração é nesse estilo, você vai lá e aproveita e tira uma casquinha, né? Rapaz, os caras soltaram-lhe os pedala nele. Pedala, Sampaoli! Pedala, Sampaoli! Que é isso, velho? É o treinamento dos caras, né? Os caras estão treinando boxe, UFC. Rapaz, os caras deram umas porradas no São Paulo. O São Paulo, depois no jogo, na coletiva, ele falou assim, ó, final ainda vai demorar um tempo e tal. Perguntaram do São Paulo na final. Ele falou, não sei nem se eu vou estar aqui. E eu não descarto não, viu? Você não tá aí, viu? Ô Sampaoli. Não descarto mesmo não, porque assim, a vitória, ela sempre ajuda, mas ela não vai conseguir maquiar tudo. O momento ainda é delicado, especialmente internamente. Esse aí foi o gol de pênalti, e sobre o pênalti eu queria falar um pouquinho. É... Eu... Olha lá, André, olha lá, André. Vai Olha lá, mostrar. Ah, não, acho que na repetição. Ah lá. olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o cara tá... Pô, peraí, velho, parece Ah corredor. lá, ó, o Thiago vai, o Thiago vai, chega atrasado, dá uns dois, três. Caraca, eu quero ver essa imagem de novo. Parece no recreio, no meu tempo no recreio tinha isso. O cara fazia o negócio, era bolinho, e, sabe? E tomava tapa, peteleco. Velho, os caras baixaram o cacete no Sampaoli. Olha lá, repetição e agora vai ter, olha lá. Ó, ó, ó. Tome-lhe tapa, tome-lhe tapa, tome-lhe tapa, tome-lhe tapa. Rapaz, coitado do Sampaoli. É... Deixa eu falar sobre o pênalti. Eu tava ouvindo a comentarista da ESPN. É. Oh, meu Deus do céu. É Renata? Galera, me ajuda aqui no chat, que eu quero falar o nome certo. A Renata Ruel? Isso. Era I- ela? Possivelmente ela. Era ela, era ela. É, ela explicou. E é uma loucura. Porque nós temos uma coisa na regra e nós temos outra coisa na recomendação que é dada aos árbitros brasileiros. Então veja só, na regra, o que está escrito é o seguinte. Ela explicou isso ontem. Que o que os árbitros procuram saber num lance como aquele é se o movimento do atleta é um movimento natural. No meu entendimento, é muito claro que aquele é um movimento natural. Só se o cara não tivesse braço. O cara subiu, o braço dele estava ali numa posição que. Só que a recomendação para arbitragem na CBF, ela pede para o árbitro observar duas coisas. Se ampliou o espaço corporal, e aí você só não amplia o espaço corporal se você estiver assim, né? Porque se você estiver assim, já ampliou. Se você estiver assim, já ampliou. E se você impactou a jogada. E ali a bola poderia sobrar, ela iria sobrar na área. Então, observando a recomendação que é dada no futebol brasileiro, é pênalti. Na minha pelada não seria pênalti nunca. Mas é a recomendação. O que me faz colocar a seguinte questão no ar.
A FIFA e a International Board, o FIFA, a International Board, qual delas quiser, as duas, sei lá quem é que. Elas precisam chegar num entendimento, cara. Porque a regra desses toques de mão na área, a recomendação tá mudando tanto, e é uma para um lugar, é outra para outro, e não sei o quê, que o futebol tinha como uma grande propaganda poder ser jogado em qualquer lugar, todo mundo entende a regra e tal. Não é. E aí, André, o Renato deu uma declaração nessa linha do que você está falando. Ele fala também de outras questões, né? Mas ele fala nisso aí que você está falando da falta de critério e etc. Vamos escutar aqui rapidinho o Renato. Vamos lá. Você mandou bem mesmo. É difícil saber das regras. É difícil. É difícil. Eu vi no vestiário o nosso lance, vocês podem ver, diante do Bahia, no primeiro jogo das quartas pela Copa do Brasil, um lance muito pior do que a gente viu hoje aqui, não foi pênalti. Aqui contra o Flamengo nós perdemos o jogo 3-0, não sei contava o jogo, pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Fabrício falou, pô, foi pênalti naquele jogo, e hoje ele mesmo falou, o zagueiro do Flamengo, não foi pênalti, então foi pênalti. Quando você fala assim, é difícil de entender as regras, se eu que vivo do futebol, não entendo algumas regras, não é que eu não entendo de algumas regras, fica difícil de entender algumas regras. Então é muito fácil, vem o Cinema e fala, não, aqui foi pênalti, aqui não foi. Quem é o Cinema para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti? O que ele entende mais de futebol do que a gente? Ah, ele foi árbitro, ele é um ex-árbitro, eu sou ex-jogador. Então a pergunta que eu faço para ele é o que ele entende mais de regra do que eu? Aliás, diga de passar de regras, está difícil de entender, né? Porque se vê num jogo é pênalti. O mesmo lance no outro jogo não é pênalti. Um lance ajustado aqui pro Flamengo contra o São Paulo no pênalti, seguiu o lance. Eu não estou discutindo quem tá certo, quem tá errado, não estou puxando sardinha para um lado e pro outro, não. O lance que originou o pênalti pro Flamengo, o lance ajustado, foi o mesmo lance nosso contra o Fluminense, do gol anulado. Lá o gol foi anulado. Aqui deu sequência no lance. Então o CDM fica, não, ele vê lá, discute, fala, ó, esse lance aqui foi pênalti, não, esse lance aqui não foi pênalti. Quem é ele para falar isso? Ele pode dar a opinião dele, agora ele tem que escutar quem entende de futebol também. Se ele entende de regras, nós que vivemos do futebol, entendemos também. Assim, eu acho que ele se enrola um pouco, porque assim, o CNM é um ex-árbitro que, teoricamente, é um cara que tá estudando a regra, que Não, tá... e ele hoje, essa parte aí realmente ele se perde completamente. E a autoridade, pelo menos assim, você pode questionar se ele tá apto ou não a ocupar o carro que ele ocupa. Isso aí tudo bem, o Renato tem o direito de questionar isso. Mas ele é a autoridade hoje de arbitragem no Brasil. Sim, perfeito. Então, assim, o que eu acho que ele tem razão é que não tem critério. Eu vi o lance. Eu não vi todos os lances que ele citou aí, mas eu vi o lance do Flamengo e Grêmio no Campeonato Brasileiro. E aí, André, desculpa te cortar, mas é importante te abrir um parêntese aqui, que é o seguinte, porque eu acho que é importante pra gente conversar isso com o torcedor do Flamengo, principalmente. A gente não tá falando que foi injusto, a gente não tá falando que o Flamengo foi beneficiado e não sei o quê. Não é esse o ponto não é esse. O ponto aqui que a gente tá fazendo é um ponto que ultrapassa a questão de Flamengo e Grêmio em relação às falhas que a gente tem na nossa arbitragem. E que essa é a discussão. A gente não está querendo colocar nenhum asterisco na classificação do Flamengo. Acho que foi merecidíssima. E eu acho que o lance é muito discutível. O ponto é além desse jogo. Vai muito além. Então, e nem o Renato colocou a conta na arbitragem para eliminação do Grêmio. Ele falou claramente, o Grêmio foi eliminado no jogo lá. E eu ia concluir toda a minha análise falando a mesma coisa que eu falei na outra semifinal. Somando os 180 minutos, a classificação do Flamengo foi muito, muito justa. Eu fui ver o lance do Flamengo e Grêmio no Brasileirão, que a bola toca na mão de um jogador do Flamengo. É um lance parecido e que não é dado o pênalti. Eu acho ruim quando a gente faz esse tipo de comparação, porque num deu, no outro não deu. Um dos dois está errado. E se o lance de lá tá errado, você não pode falar, lá ele não deu, aqui ele não tinha que dar também. Porque às vezes ele errou lá.
Eu acho que ele errou no Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão, sabendo que eu sei dessa recomendação da CBF, para os árbitros da CBF, ele errou lá. Não justificaria ter errado aqui. Né? Ah, mas ele errou lá, tem que errar aqui também. Não, tem que acertar. Só que a gente tá vendo critérios muito diferentes. Não dá pro futebol chegar num momento, com tanta coisa sendo definida no detalhe do detalhe do detalhe, não dá pra você ter um lance e as pessoas olharem e falarem, não sei. Não sei se é pênalti ou não. Porque a recomendação, eu não sei qual a recomendação que ele vai seguir, se é a recomendação da CBF, se é a regra, se é... Tá muito ruim esse negócio de toque na mão na área. Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Não... De qualquer forma, foi uma classificação justa. Classificação justa pro Flamengo no Maracanã. E sobre a repercussão da briga, ontem, acho que é vice-presidente, eu não sei qual que é a nomenclatura do Marcos Braz. Acho que é vice-presidente de futebol, diretor de futebol, enfim, é o cara do futebol. Todo mundo sabe quem é o Marcos Braz. Que eu sei que o torcedor do Flamengo é um momento de comemoração, de vitória, de chegar numa final. Então eu sei que reaparecem os torcedores de dirigente. Mas, velho, prestem atenção, é só na hora boa que aparece. Aí quando perguntaram, classificou? Foi lá dar entrevista. Estamos numa final e tal. Tá, mas vai ter punição? Os caras trocaram um soco. Não vou falar sobre isso não. Isso é normal. Isso é normal. Mais uma vez a diretoria do Flamengo omissa. O resultado vem? Ok, vai empurrando. Mas a gente já viu. Na Libertadores, por exemplo, já caiu fora, né? Nove horas e 59 minutos, 10 horas virou o reloginho.